A trajetória de Gabriel Bortoleto dentro da Fórmula 1 tem se desenhado como uma das mais rápidas e impressionantes dos últimos anos, não apenas pela forma como ele conseguiu se adaptar ao carro da Sauber logo em sua temporada de estreia, mas principalmente pelo impacto que suas atuações vêm causando em outras equipes do grid. Não é exagero dizer que o jovem brasileiro deixou de ser apenas uma aposta promissora da Academia de Talentos para se tornar uma das figuras mais comentadas e cobiçadas do paddock. Seu desempenho consistente, aliado ao talento natural para extrair o máximo do equipamento, mesmo em condições adversas, tem chamado a atenção não apenas da própria Sauber, mas também de gigantes da categoria, que já começam a vislumbrar a possibilidade de tê-lo em seus carros nos próximos anos. Esse interesse crescente fica ainda mais evidente quando se observa a quantidade de elogios públicos que Bortoleto vem recebendo, elogios que, muitas vezes, soam como indiretas carregadas de intenções. A primeira evidência clara de que outras equipes estão de olho em Bortoleto surgiu após o GP da Hungria de 2025, quando o brasileiro conseguiu uma atuação brilhante que o colocou entre os 6 primeiros colocados, um resultado que poucos acreditavam ser possível para um carro da Sauber naquele momento. O chefe da própria equipe, Jonathan Veatley, não poupou palavras ao afirmar que o brasileiro é a futura estrela que todos esperavam. Mas o detalhe é que, nos bastidores, essa frase ecoou em outras garagens, despertando a atenção de diretores técnicos e chefes de equipe que sabem que um piloto com esse perfil, jovem, rápido e disciplinado, é exatamente o tipo de peça que pode transformar o rumo de uma equipe em reconstrução. Não demorou muito para que Bit Zender, diretor da Sauber, fizesse uma comparação que ampliou ainda mais essa sensação de cobiça. Ele disse, sem hesitar, que Bortoleto lembrava Charles Leclerc em termos de ética de trabalho, chegando a afirmar que talvez o brasileiro já estivesse no mesmo nível que o monegasco quando fez sua estreia na Fórmula 1. Essa fala não passou despercebida em Maranello, onde a Ferrari acompanha com interesse qualquer piloto comparado a Leclerc. Fontes dentro da própria imprensa europeia sugerem que a escuderia estaria de olho em Bortoleto como uma possível opção para o futuro, principalmente em um cenário onde a relação com Leclerc ou mesmo com Hamilton possa se desgastar com o tempo. Além da Ferrari, outras equipes têm dado sinais mais sutis, mas ainda assim reveladores. A McLaren, por exemplo, vem acompanhando de perto a trajetória de Bortoleto desde os tempos de categorias de base, e não é segredo que André Stella, chefe da equipe, já declarou em outras oportunidades que vê no brasileiro um talento capaz de entregar resultados consistentes em pouco tempo. O sucesso de Oscar Piastri dentro da McLaren abriu espaço para que a equipe valorizasse ainda mais jovens pilotos bem preparados, e Bortoleto se encaixa perfeitamente nesse perfil. O elo com Fernando Alonso, hoje mentor e agente do brasileiro, também fortalece essa ligação, já que o bicampeão espanhol mantém excelente relação com o time de Woking. Não são poucos os rumores de que, nos próximos anos, a McLaren poderia preparar uma ofensiva para contar com os serviços de Bortoleto, principalmente se decidir se proteger de um eventual assédio de outras escuderias por Piastri ou até mesmo por Lando Norris. E falando em Alonso, suas declarações públicas foram ainda mais fortes e soaram quase como uma propaganda direcionada para o mercado de pilotos. Ao afirmar que Gabriel é o melhor novato de sua geração e que, se fosse inglês, estaria em todas as capas de jornais, Alonso não apenas destacou o talento do brasileiro, como também jogou luz sobre uma oportunidade que outras equipes não querem perder. Quando uma figura como Alonso faz elogios desse nível, é natural que equipes como Aston Martin e Red Bull prestem atenção. A Aston, que ainda procura consolidar seu projeto ambicioso, pode ver em Bortoleto uma peça ideal para garantir futuro competitivo. Já a Red Bull, famosa por identificar talentos precocemente, enxerga nele uma ameaça se acabar sendo contratado por rivais, e pode buscar aproximação antes que seja tarde demais. Outra voz importante que fortaleceu essa onda de interesse foi Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial e um dos maiores ídolos do automobilismo brasileiro. Fittipaldi afirmou que Bortoleto está em outro nível, algo que repercutiu fortemente não apenas no Brasil, mas também em veículos de imprensa estrangeiros. Para os europeus, ouvir de uma lenda como Fittipaldi que um jovem já está em patamar diferenciado é quase uma confirmação de que esse nome precisa ser considerado seriamente pelas grandes equipes. Essa percepção vai se espalhando pelo paddock, alimentando a sensação de que a permanência de Bortoleto na Sauber pode ser apenas temporária. Não se pode ignorar também os elogios vindos de dentro do próprio grid. Nico Hülkenberg, companheiro de equipe do brasileiro, fez questão de ressaltar publicamente que Bortoleto é rápido à beça e que a relação entre eles é excelente. Essas palavras, além de mostrarem respeito, indicam que até mesmo pilotos experientes reconhecem o impacto do novato. Mas, para as outras equipes, a leitura é simples. Se um piloto veterano admite que seu parceiro recém-chegado já é incrivelmente veloz, significa que existe ali um talento raro, alguém que pode ser a diferença em um campeonato. A repercussão não se limitou aos boxes e aos microfones. A mídia europeia, especialmente jornais ingleses e italianos, já começou a tratar Bortoleto como uma das grandes revelações da temporada, descrevendo suas atuações como excepcionais e destacando sua capacidade de adaptação rápida. Esse tipo de reconhecimento público reforça o interesse de equipes que sabem do valor midiático e esportivo de contar com um jovem piloto em ascensão, principalmente em tempos em que a Fórmula 1 valoriza cada vez mais narrativas de renovação e de histórias que atraem novos torcedores. Max Verstappen também entrou no coro.
O tricampeão mundial foi um dos primeiros a endossar a chegada de Bortoleto à Fórmula 1, destacando que o brasileiro tinha talento suficiente para assumir um lugar na Sauber e até mesmo para ser protagonista em equipes maiores no futuro. Quando um piloto dominante como Verstappen dá esse tipo de declaração, é natural que equipes como a própria Red Bull considerem, em algum momento, um movimento estratégico para sondar o talento emergente. Ao reunir todas essas declarações, elogios e movimentações de bastidores, constrói-se um cenário claro. A Sauber tem em mãos um ativo precioso, mas sabe que segurá-lo por muito tempo pode se tornar uma missão complicada. O interesse de equipes maiores, com mais orçamento e maior capacidade de oferecer um carro competitivo, é real e crescente. Ferrari, McLaren, Aston Martin e até mesmo a Red Bull estão no radar quando o assunto é Gabriel Bortoleto. Cada resultado surpreendente que ele conquista, cada elogio público que recebe, aumenta ainda mais a pressão sobre a Sauber, que corre contra o tempo para manter seu talento mais promissor. Nesse contexto, o futuro de Bortoleto parece caminhar para um inevitável dilema: permanecer na Sauber, ajudando a equipe a crescer e colhendo os frutos de um projeto a longo prazo, ou aceitar o chamado de uma grande equipe que pode lhe oferecer vitórias e títulos em menor espaço de tempo. De uma forma ou de outra, a sensação é de que seu nome já ultrapassou os limites de envio e entrou definitivamente na lista de prioridades das potências da Fórmula 1.